Fala galera, beleza? Continuando aí as forças, né, que a gente está estudando, vamos ver força de tração, né? A força de tração, ela é uma força que geralmente a gente não fala muito da definição, porque ela é um pouco difícil de entender, mas vamos tentar aqui. Ó, ela é uma força aplicada sobre um corpo com sentido sempre voltado para a sua parte externa, né? Você vai aplicar uma força em um objeto e nesse ponto que você aplica a força, esse ponto ele tem que estar sofrendo uma força para fora, nunca para dentro, tá? E ela vai causar uma reorganização dos átomos, né? De forma que esse objeto ele tenta sempre se alongar no sentido da força aplicada. Então olha só, imagina que tem aqui uma caixa, tá? E eu tenho, ou então uma borracha, vamos imaginar uma borracha, por exemplo. Aí eu vou e amarro um fio numa parte, tá? Dessa borracha ou dessa caixa. Aí vamos tentar puxar esse fio para cá, para a direita. Quando você faz isso, o que vai acontecer com esse ponto aqui? Ele vai tentar ir para a direita também, né? E aí esse objeto, essa caixa, essa borracha, enfim, ela tende a esticar um pouquinho para cá, ó. É claro que eu estou exagerando no desenho, mas a ideia é essa daqui, ó. Ele tende esse ponto, ó, a ser arrastado para cá, fazendo com que, ó, ele se alongue no sentido da força, que é sempre para fora. Essa força aqui, ela vai ser uma força de tração, né? Esse aqui é um exemplo da força de tração que a gente tem. Tudo bem? De forma geral, 99% das vezes que a gente for estudar uma questão a nível de ensino médio, né? A força de tração, ela sempre vai ser transmitida por um fio, por um cabo, tá? Então, assim, esses agentes, eles servem apenas, né, um fio ideal, um cabo ideal, eles servem apenas para transmitir uma força dessa, que vai ser uma força de tração, né? Porque, assim, a força de tração, ela tem que ser sempre voltada para a parte externa, né? Mas com o fio, você sempre vai puxar alguma coisa para fora, né? É difícil você tentar empurrar uma caixa com uma corda. Não tem como você empurrar esse fio aqui para a esquerda e empurrar essa caixa, né? Porque se você fosse empurrar o fio, ele ia dobrar, né? Você só consegue, de forma efetiva, arrastar um objeto com uma corda quando você puxa, não quando você está empurrando ela, né? Então, a ideia é essa, ok? E a aplicação dela é muito simples porque ela não tem fórmula, mas ao mesmo tempo fica complexa, né? Porque assim, se ela não tem fórmula, você tem que analisar toda a situação. Então, olha só, esse exemplo aqui, ó. Supondo que o bloco esteja em repouso, né? Determine a tração. Quando eu digo que ele está em repouso, eu quero dizer que ele vai permanecer em repouso, tá? É uma situação que além dele estar em repouso, eu sei que ele vai continuar em repouso. Quando isso acontece, é o que a gente chama de equilíbrio estático. E no equilíbrio, você tem força resultante igual a zero. Então você vai desenhar as forças que você tem aqui, ó. Eu tenho uma força peso puxando esse bloco para baixo, né? Vamos supor que está na terra, e o fio não deixa ele cair, puxando ele para cima, né? Com uma força de tração, né? Porque se você reparar, ó, essa tração está fazendo com que a ponta do bloco vá para cima, né? Se esse bloco fosse feito de um material fraquinho, ele ia partir ao meio, ele não ia conseguir resistir essa força de tração puxando ele para cima, a força peso para baixo, né? Mas vamos lá, olha só. Como que a gente vai calcular isso daqui, né? A gente pode escrever de forma vetorial que a força resultante ela vai ser igual à soma das forças que atuam no bloco. Então, a força peso mais, né, a força de tração. E eu sei que isso tem que dar zero, tudo bem? Mas a gente pode simplificar a nossa vida, né? Como você tem apenas duas forças e elas estão na mesma direção, né? Para dar zero é porque o módulo delas tem que ser igual. Você tem que ter, por exemplo, 10 para cima e 10 para baixo, 30 para cima e 30 para baixo, que aí elas se anulam, né? Então você pode falar, essencialmente, que o módulo da tração tem que ser igual ao módulo do peso. Então, vamos lá, como é que eu calculo o peso mesmo? Massa vezes gravidade, na aceleração gravitacional. Qual é a massa desse objeto? 8. A aceleração gravitacional, vamos considerar que está na Terra, vamos considerar no nível do mar, aproxima para 10. 8 vezes 10 vai dar quanto? Ó, 80 newtons. Tudo bom? Então vamos lá. Exemplo 3.
Determine a tração no fio sabendo que a bola sobe a 2 metros por segundo ao quadrado, né? Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, para cima, que está subindo acelerado, né? Então, olha só, numa situação que você não tem equilíbrio, né, é muito importante que você defina para qual sentido você vai ter o positivo, né? Geralmente a gente coloca a aceleração com sentido positivo, senão às vezes complica na hora da conta. Então, se está subindo, vamos botar aqui para cima é positivo e para baixo é negativo, né? Uma situação simples que eu só tenho movimento numa direção, então eu posso pensar apenas em uma única direção. E aí vamos desenhar as forças que a gente tem aqui, ó. Você vai ter nessa esfera uma força peso para baixo e ela está sendo puxada para cima através de um fio dessa maquininha aqui, né? Isso aqui é um motor que está girando aqui, uma rodinha que está puxando com um fio para cima esse objeto, né? Então, uma força de tração. Não tem mais nenhuma força nesse objeto, né? Então, a gente vai lembrar da segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton fala? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Qual é a força resultante? A soma das forças. Vamos colocar de forma escalar, vamos ignorar por enquanto a ideia de vetor, porque a gente consegue pensar de forma bem simples o seguinte. A força resultante sempre vai ter o mesmo sentido da aceleração, porque a massa é uma grandeza escalar, né, e ela não pode ser negativa. Então você pode simplesmente colocar valores com positivo ou negativo para indicar o sentido e substituir aqui fazendo uma conta escalar. Então olha só, considerando que eu tenho duas forças, a força resultante é a soma delas, uma soma vetorial. Quando eu quero colocar apenas com cálculo de módulo, quando elas têm a mesma direção, eu boto sentido. Então olha só, tração para cima, estou considerando positiva, então tração é positiva. O peso está para baixo, então vou colocar como se fosse negativa, né? Então o módulo da força resultante é tração menos o peso. É o módulo da tração menos o módulo do peso. E isso é quem? O módulo da força resultante. Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Agora vamos substituir o que a gente tem. A tração eu não sei quanto é. O peso é massa vezes gravidade. A massa vale 2. Vamos aproximar a gravidade para 10. Então o peso vai ser 2 vezes 10, 20. Então menos 20. Igual a massa 2 vezes a aceleração, 2. Então a tração vai ser 4 mais 20, né? 2 vezes 2 dá 4. O 20 vai para o lado direito e vai somando. Então a tração vai dar 24 newtons. Tudo bem?